No último final de semana começou a campanha para a presidência da República aqui no nosso país. Isso significa dizer o seguinte, é que começou a temporada de candidatos mentirosos, candidatos que vão prometer uma montanheira de coisas para você. Eu quero conversar a respeito de 3 candidatos à presidência da República no nosso país. Hoje eu quero falar a respeito de Lula e de Flávio Bolsonaro. E mais para frente eu pretendo fazer um outro vídeo exclusivamente para falar a respeito de Renan Santos, aquele candidato do partido Missão, candidato, por sinal, em que eu vou votar. Eu estou apoiando Renan Santos do partido Missão. Então vamos começar por Lula. Lula, patife, vagabundo, ladrão. Isso que eu sempre falo aqui nos vídeos. E Lula, ele nesse período agora, ele vai começar a latir por aí aquilo que ele já faz há mais de 50 anos. Assim, Lula vem sempre latindo as mesmas imbecilidades de sempre. Se você pegar um vídeo de hoje, 2026, de Lula, e depois você voltar lá em 1976, 50 anos atrás, você vai encontrar Lula, esse vagabundo ladrão, latindo as mesmíssimas imbecilidades de sempre. Porque Lula é aquele cara que ele não tem nada de novo, nada, não tem uma novidade, uma ideia, ele não tem nada. Ele vive se repetindo, enchendo o saco da gente, uma série de imbecilidades há 5 décadas. Mas por que ele usa essa mesma estratégia? Porque ele sabe, e ele trabalhou muito para isso, que aqui no Brasil, uma parte da população é muito burra, é muito acomodada, é muito tô nem aí. Eu acredito, porque tem gente até hoje que ainda acredita na história daquele ladrão e que Lula é um cara humilde, trabalhador que chegou na presidência da República. Tem gente que até hoje está pagando essa conta. Acreditou tanto nessa história que até hoje está pagando. Não, eu voto em Lula, eu gosto daquele vagabundo, daquele ladrão. Lula é um cara humilde, pobre. É o cara que era trabalhador. Ninguém nunca viu aquele jumento trabalhar, mas dizem por aí que é trabalhador. E que ele chegou lá na desgrama de presidência de república. Por exemplo, você vai escutar em algum momento por aí Lula relinchar que é nós contra eles. É nós aqui, nós pobres, nós trabalhadores, nós não sei o que lá, contra eles lá. O eles lá, segundo Lula, é o empresário, é a pessoa que é rico, é quem está tentando investir nessa porcaria aqui de país governado por esse animal há cerca de 20 anos. O país todo destroçado, principalmente economicamente. E infelizmente, cara, as pessoas acreditam mesmo na conversa desse animal. Tem gente por aí que você pergunta ou você escuta o cara falando que empresário presta, que o empresário é vagabundo, que o empresário explora trabalhador. Tudo isso porque esse animal, desse Lula, junto com a esquerda, eles vieram plantando e implantando isso há cerca de 60 anos ou mais na cabeça da desgraça lá do tal do trabalhador. Principalmente esse, é o que mais se fode nesse país, é o que mais se lasca. Mas a porra da classe trabalhadora desse país também é a que mais compra o discurso, a conversa fiada desse vagabundo. Lula vai prometer aquilo que ele prometeu 4, 5 anos atrás. Você vai comer a porra da tal da picanha. Lembra da porra da picanha? Dias atrás esse jegue abriu lá a porra do bico dele e começou a latir. Não, você vai comer a porra da picanha, cara. Eu prometi lá atrás, houve um probleminha, o caminhão quebrou ali na estrada e eu não pude entregar a porra da picanha, mas você vai comer essa porra dessa picanha, viado. É só você voltar em mim, porra. Você volta em mim de novo que dessa vez a porra da picanha tá vindo. Eu já contratei outro caminhão, ele já tá vindo aí, vai descarregar a mercadoria de um pro outro e a porra da picanha vai chegar pra você. E aí tem um monte de imbecil, de idiota, principalmente classe trabalhadora, quem é pobre, quem mora em subúrbio, favela, esses outros por aí, que acredita naquele animal, acredita nas outras imbecilidades que ele late por aí. Por exemplo, ele diz que Estados Unidos é um país que é contra o Brasil, sendo que os Estados Unidos é um dos países que mais colabora com o Brasil e com outros países por aí ao longo da história. Mas aquele animal, ele não tem nada, 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 ele não tem
aquele animal, ele sabe que ele pode abrir o bico dele e latir isso daí, porque uma boa parte das pessoas, principalmente os mais humildes, o tal do trabalhador, vai cobrar a conversa fiada daquele jumento. E hoje o nosso país, cara, completamente quebrado, completamente arruinado, principalmente em sentido econômico. Um monte de grandes empresas quebrando, afundando, tendo que demitir um monte de pessoas, como aconteceu recente com aquela empresa conhecida como Casas Bahia, demitindo quase 3.000 pessoas, porque não tem mais grana para pagar, indo para lona liquidada. Aí o animal, o vagabundo, o tal do mula, a responsabilidade pela quebradeira é a política econômica de vagabundo dele, ele junto com aquele outro vagabundo, aquele Fernando Merdade. Dois vagabundos estão destruindo economicamente o nosso país. Para remediar isso daí, o que é que o porra do mula, ele vai abrir o bico, vai latir e uma boa parte da população vai acreditar? Mula, ele vai prometer que vai criar programinha social. Você está desempregado? Eu vou criar um programinha social, eu vou lhe dar um pacote de arroz, um pacote de bolacha, um pouco de picanha, uma porra de cervejinha gelada, eu vou te dar uma desgraça de bolsa de família, porque o empresário malvadão lá, o dono da Casa Bahia e outros por aí, ele te demitiu, cara. Aquele empresário é um vagabundo, é um ladrão, filho da puta, ele te demitiu. Mas eu, mula, vou criar programinha social, assistência social, paternalismo, e eu vou te amparar, porra. Você vai comer a porra da picanha, você vai ter cervejinha gelada, eu vou te dar a porra de bolsa de família, você vai ganhar R$60 por mês, pronto, você quer mais o quê? Tem um monte de imbecil por aí, cara, que compra exatamente as ideias daquele animal. Próximo candidato que vai ficar contando uma montanheira de mentiras para você, na verdade ele já está contando, é aquele vagabundo, aquele ladrão, o tal do Fábio Bolsonaro. Fábio Bolsonaro, ele abriu lá a desgraça do bico dele dias atrás e ele disse que vai dar celular para as pessoas. Vou distribuir aí um bilhão de celulares. Aí você não tem celular, o seu já tá velho, você quer um celular novo, eu vou te dar celular. É a promessa de campanha de Fábio Bolsonaro. Vou entregar a porra de celular. Quer dizer, mula, o patife ladrão vagabundo, promete pra quem acredita nele que ele vai receber caralho de picanha, e Fábio Bolsonaro, pra não ficar muito atrás, porque mula conta uma mentira, então ele também precisa contar outra mentira. Aí ele disse, não, eu vou te dar celular, você tem que votar em mim, acredite em mim, você vai ganhar uma porra de um tal de celular. Junto com essa conversa de que ele vai dar celular para quem acredita nele, ele também já falou que ele pretende ampliar a tal da Bolsa de Família, cara. Olha, mas bicho, pensa o seguinte, o nosso país já está completamente fodido. O cara, ao invés de pensar em uma maneira de fazer a economia do nosso país, de atrair investidores, de atrair pessoas, empresas que estejam querendo colocar dinheiro aqui dentro, melhorar o nosso cenário econômico, o que é que o imbecil, ele, junto com o mula, eles querem fazer? Não, eu vou dar a porra de Bolsa de Família. Você vai ganhar Bolsa de Família, pá. Você vai botar todo mês 50, 60 reais no bolso. Agora, que diabo é que você vai fazer por 50 reais, cara? Por 60 reais? Você vai fazer o que com esse dinheiro, cara? 50 conto por mês, a porra lá na Bolsa de Família. Fazer o que com essa porra dessa Bolsa de Família? Mas ele disse que vai ampliar a Bolsa de Família, vai alcançar mais pessoas por aí. Porque esses caras, é aquilo que eu falei minutos atrás, eles não estão preocupados exatamente em trazer uma solução definitiva para o nosso país. É só essas conversas de imbecil, cara. Picanha, de celular, Bolsa de Família, cartão não sei o que lá, pé de meia, pé do caralho. Enfim, só imbecilidade, só assistencialismo barato, entendeu? Não é uma solução sólida, duradoura, que vai de fato resolver a minha vida e a sua. Outra promessa de Fábio Bolsonaro é a seguinte: não tem outra, não tem. O cara tem uma criatividade, tem um conhecimento tão absurdo no nosso país que não tem mais. Só tem essas duas. Ele vai dar a desgraça de celular e vai ampliar a Bolsa de Família. Tirando esses dois que ele tá prometendo, o resto é a palhaçada que ele fica fazendo por aí, ficar dançando. Eu já fiz até vídeo aqui falando a respeito disso. O cara vai sendo um imbecil, palhaço, em cima lá da porra do palanque dele, dançando. Quer dizer, o cara não sabe que o nosso país precisa de saneamento básico, que nós precisamos travar uma guerra violenta contra o crime
Ele não sabe que nós precisamos refazer praticamente toda a infraestrutura do nosso país? Ele não sabe que nós precisamos urgentemente criar uma política econômica que corte juros para que as empresas e nós, pessoas físicas, possamos sobreviver? Ele não sabe de nada disso, cara. A proposta dele para o país é isso. Celular, que ele disse que vai dar, desgraça de ampliar Bolsa de Família e ficar sambando aí igual a um chimpanzé, um macaco caralho, na porra lá do evento dele, e somente isso. Assim, na verdade, tanto Lula quanto Fábio Bolsonaro, os dois são dois vagabundos. Os dois não valem nada. Se por acaso você perguntar assim, mas esse Fábio Bolsonaro que está falando é o filho daquele que foi presidente do nosso país 4 anos atrás, Jair Bolsonaro? É o próprio, cara. É o próprio. Tem outro. É um vagabundo, é um ladrão. O pai dele, quando foi candidato lá atrás e acabou vencendo eleições, ele recebeu um amplo apoio. Inclusive, eu apoiei, eu votei na grama lá do Jair Bolsonaro. Mas daí, se você perguntar assim, mas e hoje, por que você não está apoiando o filho de Jair Bolsonaro? Chegando, inclusive, a chamar ele de ladrão, vagabundo, de patife. O motivo é o seguinte, amigo. É porque quando lá atrás nós apoiamos Jair Bolsonaro, nós entendemos naquela ocasião que Jair Bolsonaro, além de ele era uma novidade, que ele iria fazer algo diferente, ele ia fugir da chamada política tradicional desse país, aquela política de velhacos, de patife, de vagabundo, de ladrão, de tudo que não presta, existe há mais de um século aqui no nosso país. Era esse o nosso entendimento, que ele de fato iria trazer uma grande transformação para o nosso país. Somente que, meu amigo, é o seguinte, que quando chegou em um determinado momento, em um ponto de uma divisão de águas, um momento decisivo, um momento em que Jair Bolsonaro, ele deveria escolher entre o Brasil e a desgraça lá do filho dele, principalmente esse porra desse Fábio Bolsonaro, ele preferiu sacrificar o Brasil e ele escolheu lá acolher a porra do filho dele, porque o filho dele, esse Fábio Bolsonaro, esse vagabundo, ele é envolvido em uma série de crimes, em uma série de corrupção, principalmente rachadinha. Então, quando a justiça estava chegando perto desse vagabundo e ia colocar ele dentro da grade, Jair Bolsonaro, ele preferiu sacrificar o país inteiro, sacrificar todos nós brasileiros acreditamos no projeto dele de país. Não é um projeto pessoal, projeto de país, para poder preservar lá a desgraça do filho dele. Ele traiu a todos nós, cara. Isto porque, meu amigo, é o seguinte, um líder, o verdadeiro líder político, ele tem como objetivo, ele tem como ideologia, como alvo, o país como um todo, cuidar do país, e não de interesses particulares, e não de mesquinharia, como ele fez. No momento que a justiça ia pegar a porra do filho dele, ladrão, corrupto, envolvido com rachadinha, um vagabundo, aí ele preferiu sacrificar tudo. E aí, cara, não teve jeito pra nós. Nós que tanto brigamos, tanto lutamos, batalhamos para que as coisas funcionassem. De repente, nós vimos o quê? Uma desgraça de um cara que nós achamos que era diferenciado, ele agindo tal qual qualquer outro politiqueiro, vagabundo, canalha, da velha política do nosso país. O famoso toma lá da cá. Eu entrego o Brasil, entrego tudo, mas em troca você preserva aqui o meu filho. Aí não teve como nós continuarmos apoiando aquele cara. Porque, por exemplo, amigos, você imagine o seguinte, quando nós vimos aquele cara, ele prestando depoimento lá na frente lá da desgraça, lá do tal do Xandinha, aquele vagabundo lá da porra lá do STF. E Jair Bolsonaro, ele ao invés de adotar uma postura de líder, uma postura firme, uma postura realmente de homem, decidida, Xandinha, você é vagabundo, você é ladrão, você é tudo isso, você não vale nada, pode me prender durante 500 anos, você é vagabundo, você é ladrão, você é bandido. O que é que a desgraça de Jair Bolsonaro faz? Ele abre o bico. Xandinha, você não quer ser meu vice? Xandinha, você não quer ser meu vice? Posso fazer uma perguntinha aqui e tal, sabe o que é? E o Xandinha, não quer ser meu vice?
Cara, diante daquilo ali, não tem como você continuar a querer apoiar uma porra de Jair Bolsonaro, nem o filho dele, nem ninguém ligado a ele, cara. Porra, nós passamos o tempo todo brigando aqui, brigando ali, brigamos com a porra de Xandinha, com o Sapo, Bico de Viludo, com Carmen Lúcia, com Edson Fachin, com o Dinossauro, mandamos STF pra casa do caralho, brigamos mesmo, cara, fomos em manifestações, a gente queria uma mudança radical, tudo extremamente radical, não tinha tempo pra negócio de conversinha fiera não, cara. E de repente você vê o cara que você apostou todas as suas fichas, na porra do Bico lá e perguntando caralho de Xandinha, Xandinha, você quer ser meu vice? Ah, pela porra também, caralho. Vou apoiar uma porra dessa e apoiar a desgraça do filho dele, um ladrão do caralho. Aí, mais recente, eu até já fiz vídeo contando, ele foi se envolver com outro ladrão, aquela porra, Daniel Vorgaro, pedindo 60 milhões pra porra de Vorgaro, não? Eu vou fazer um filme aí, eu vou lá pra Hollywood fazer filme, me arranja aí 60 milhões, porra! Ah, pra casa do caralho, cara, como é que você vai apoiar uns caras desse? Você entendeu? Porque hoje nós temos uma ruptura completa. Existem os cegos, existem pessoas cegas, surdas, que ainda estão apoiando a porra de Jair Bolsonaro, estão apoiando a grama do filho dele. Mas o que eu falei bem no começo do vídeo, eu estou apoiando hoje o candidato Renan Santos, número 14 do partido Missão. E mais para frente eu vou fazer um vídeo exclusivamente para falar a respeito de Renan Santos e principalmente, cara, das propostas do cara, do nível de argumentação do cara, do nível de inteligência do cara, posicionamento firme do cara, e não de presepada, de papagaiada, de imbecilidade, futilidade e tudo mais. Comprometimento que ele está demonstrando ter com o país, e não com o vagabundo, não com a família, não com o irmão, com o filho, do caralho a quatro. Ele está mostrando ter compromisso com o país, e é isso o que nos interessa. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou da nossa conversa? Conseguiu compreender tudo? Em algum lugar por aqui, ó, aqui do lado, aqui embaixo e tal, vai aparecer algumas sugestões de vídeo para você. Então depois desse daqui, faça a gentileza, veja o próximo vídeo, inscreva caso você não seja inscrito, deixe seu gostei, comente, tudo aquilo que eu falo, você é muito bem-vindo aqui. E antes de encerrar, vou só fazer um registro rápido aqui. Por incrível que pareça, hoje não teve aqui encheção de saco, não teve ninguém para encher a grama do saco. Foi possível hoje fazer um trabalho tranquilo, bem tranquilo mesmo. A encheção de saco sempre acontece. Hoje, incrivelmente, milagrosamente, não aconteceu. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.